Ô pessoal, beleza pura? Bom, gente, o assunto que a gente vai abordar na aula de hoje é muito importante e está na apostilinha, no caderno de vocês, na apostila número 2 do segundo bimestre, ok? E importante porque cai no vestibular e tudo mais, cai no Enem, então vale a pena a gente desenvolver isso aí. E esse assunto seria aquele assunto que a gente ia desenvolver na sala, em aulas presenciais, que a gente não pode, tá bom? Antes da gente começar, vamos falar a respeito, não, comentar dois nomes de dois ecólogos importantes. O Henkel, do século XIX, tá? E o Odum, contemporâneo. Inclusive, eu estudei com os livros do Odum na faculdade. Eu sou um cara jovem ainda, tá certo? Tá? Se você pegar os conceitos do Odum, pegar os conceitos do Henkel, tá? Henkel e Odum. Henkel, século XIX. Odum, contemporâneo, você vai chegar numa definição. Que definição? Ramo da biologia que estuda a relação dos seres vivos entre si e a relação dos seres vivos com o meio ambiente. O que é isso, professor? Definição simples do quê? Ecologia. E por que o senhor está falando isso? Por quê? Porque o assunto que a gente vai ver hoje está referente à ecologia. Está dentro do conteúdo de ecologia, faz parte da ecologia. E que assunto que é esse? Relações ecológicas entre os seres vivos. Tá aí. Precisa falar mais alguma coisa? Não. Tá? Como é que a gente costuma dividir o estudo das relações ecológicas dos seres vivos? Harmônicas e desarmônicas. O que é uma relação harmônica? Uma relação harmônica é aquela relação na paz, baldes e baldes de serotoninas, endorfinas, sem estresse, sem, por exemplo, o predatismo, sem o canibalismo, nada. É tudo na boa, tranquilamente, essa relação. São as relações harmônicas, ok? E outro tipo de relação, as desarmônicas, aí sim você tem a relação entre os seres vivos de forma agressiva, tá? O canibalismo, o predatismo, né? O parasitismo, tá? Onde chegam até a morte, às vezes pela luta pelo território, luta pela comida, pelo alimento, pela fêmea para procriação e tudo mais, pelo espaço. São relações desarmônicas. Então a gente costuma dividir em harmônicas e desarmônicas. E cada divisão dessa, a gente costuma fazer mais duas divisões. Relações harmônicas entre indivíduos da mesma espécie. Relações harmônicas entre indivíduos e espécies diferentes. Relação desarmônicas entre seres vivos da mesma espécie. E relações desarmônicas entre indivíduos e espécies diferentes. Essa seria a divisão. Vamos começar falando de relações harmônicas entre seres vivos da mesma espécie, também chamada de intraespecíficas ou homotípicas, tá bom? Intraespecíficas ou homotípicas. Exemplo, colônias. Colônias. Colônias, depois vem sociedade. Colônias. O que é uma colônia de ser vivo? Vamos fazer uma analogia? Vamos. Colônia de férias, que eu fui e vocês já foram. Né? Um local onde você passa um certo tempo na companhia de pessoas que você nem conhece, acaba conhecendo e criando laços de amizade de forma harmônica, geralmente. Tá certo? E a gente costuma falar em colônias divididas em três tipos. As colônias homomorfas, onde são colônias que levam em consideração seres vivos da mesma espécie, morfologicamente iguais, que vivem ali trocando relações. Tá? Heteromorfas, colônia entre seres vivos de espécies diferentes, de forma anatomicamente diferente, morfologicamente diferentes, que vêm ali trocando relações. E as polimórficas, a poli, muitas, tá? Aquela colônia onde vivem milhares de espécies diferentes de seres vivos ali trocando relações. Um exemplo disso seria o quê? De polimórfica. Vamos começar pelas polimórficas. A caravela. Né? A caravela, né, ela vai sendo levada pelo vento na superfície do mar, parece um saco plástico colorido, e embaixo aquela colônia de seres vivos diferentes, espécies diferentes, trocando relações ali dentro. Tudo de forma o quê? Zen. Homomorfas. Né? O exemplo típico são as esponjas que você tem ali, protozoários também, né? São exemplos de homomórficas da mesma espécie e sem troca, tá certo? Tudo na paz, né? Tudo de forma o quê, pessoal? Harmônica, né? E heteromorfas, né? Que você encontra, por exemplo, né? Você encontra a obélia. A obélia, né? É uma fase fixa, séssil,
descelenterado, parece uma planta, e a obelia, quando vai se desenvolvendo, cada galho da obelia ela solta uma fase nadante de medusinhas, vai soltando pelo fenômeno chamado de estrobilização. Tá bom? Isso seria, pessoal, de forma resumida, colônias, relações harmônicas entre seres vivos da mesma espécie, né? Como típicas, tá? Agora, e quando você tem a relação harmônica entre seres de espécies diferentes? Nesse caso de espécies diferentes, né, você tem seres vivos aí, essa relação é chamada de relação de espécies diferentes, heterotípicas, tá bom? Heterotípicas, de espécies diferentes. E quais os exemplos que você tem em relações heterotípicas que seria entre seres vivos de espécies diferentes, né? Ou também chamada de interespecíficas? Você tem o primeiro exemplo, que seria o mutualismo. Mutualismo, né? E como exemplo de mutualismo, você tem quem? Os líquens. Líquens. O que seriam os líquens, professor? Os líquens nada mais é do que o resultado entre a associação de fungos e algas, tá certo? Né? As algas e o fungo se relacionam de forma harmônica e produzem os líquens, né? As algas com o processo de fotossíntese, no caso dos fungos como substrato, e nascem então os líquens. Esses líquens são importantes, pessoal, para indicadores de qualidade de oxigênio em determinada região onde eles estão. Interessante, tá? E depois, pessoal, além do mutualismo, você tem a protocooperação ou cooperação. E qual o exemplo que você tem de protocooperação ou cooperação? Você tem o pássaro palito, no caso, né? O pássaro palito e o crocodilo. Como é que pode um pássaro palito entrar dentro da boca do crocodilo e ficar cutucando, palitando os dentes, retirando os pedaços de carne que ele comeu, tá? Que incomoda ele? É uma relação que é benéfica para os dois. O crocodilo não fecha a boca, não mata o pássaro palito. O pássaro palito enche a pança, tá certo? E deixa o crocodilo com os dentes maravilhosos, limpinhos. Tá? O outro exemplo disso é o pássaro anu. O pássaro anu, ele posa, certo? Fica pousado, vários deles, no dorso dos animais, como bovinos, por exemplo, né? Boi e vaca, e fica comendo então os carrapatos que incomodam esses animais. Né? É benéfica para os dois? Sim, mais e mais, ninguém sai no preju. Preju é prejuízo, tá certo? Ok? Então, além do mutualismo e protocooperação, nós temos também o comensalismo. Comensalismo. E quem seriam os exemplos de comensalismo? Relações harmônicas entre espécies diferentes. O tubarão, a rêmola e o peixe-piloto. É mesmo, tubarão, rêmola e peixe-piloto, os três. O tubarão, como é carnívoro, tá certo? Quando ele pega o alimento, ele estraçalha o alimento balançando a cabeça e os fragmentos em volta, a rêmola, tá certo? E o peixe-piloto comem. Enche a pança, sai na vantagem, mas também não acontece nada com o tubarão. Ok? Então vamos lá, nós temos até agora o mutualismo, a cooperação, a protocooperação e o comensalismo, tá? Inquilinismo. Outro exemplo importante de relações harmônicas entre espécies diferentes, né? Tá certo? As interespecíficas ou heterotípicas. O comensalismo, tá certo? No caso, comensalismo não, o inquilinismo, no caso, tá? Um exemplo disso são as plantas epífitas. O que são plantas epífitas, professor? São aquelas plantas que ficam, tá certo? Fixadas no tronco das árvores, tá? Como por exemplo as orquídeas, para melhor luminosidade e incidência de luz, por exemplo, e outras vantagens. Então isso é um grande exemplo, pessoal, que você tem do inquilinismo, tá certo? Além do inquilinismo, qual outro exemplo que você tem dessa relação, tá certo? Além das bromélias, né? Você tem também, pessoal, aí no caso, alguns seres vivos que se beneficiam dessa relação. Mas o exemplo principal aí, no caso, são as bromélias, né, certo? Bromélias ou orquídeas que ficam nessas regiões. Agora, quando você fala em relação desarmônica, da mesma espécie, desarmônica, com estresse, sem serotonina ou endorfina, qual exemplo que você tem? Nesse caso, você tem o exemplo, então, do canibalismo entre seres da mesma espécie, desarmônica entre seres da mesma espécie. O canibalismo, pessoal, já foi observado em laboratório, tá? Na população de ratos, pelo espaço, até às vezes pelo alimento. Na verdade, eles se matam ali bonitinho, obviamente,
para a procura desses dois indicadores, espaço e alimento. Ou você tem também o grande exemplo do louva-a-Deus e das aranhas. A fêmea do louva-a-Deus durante a cópula vira para trás e arranca a cabeça do macho. As aranhas que matam o macho durante a cópula também, alguns servindo depois até de alimento, tá certo? Para os filhotes, ok? Então isso seria relação desarmônica entre seres da mesma espécie. E relação desarmônicas entre seres e espécies diferentes, tá? Qual seria? Você teria então o parasitismo. Um grande exemplo disso é o parasitismo Tenissolium, tá certo? A Tenessagenata, né? Ascaridíase, o esquistossomo, né? O amarelão, por exemplo, né? A Vuquiréria bancroft e outras coisas mais, a parte de homintos e vermes que ficam parasitando, tá certo? O corpo do ser vivo, retirando tudo aquilo de importante e podendo até levar à morte. É um grande exemplo de parasitismo. O benefício é ele e, no caso, o prejuízo por ser parasitado, né? Além do parasitismo, nós temos também o predatismo. O predatismo, adaptações. Sério? Claro, o camaleão, mimetismo com o meio ambiente, com a troca de cores para facilitar a caça da sua presa. A águia com aquelas garras enormes, tá certo? Adaptação para, obviamente, pegar a longas distâncias com a velocidade do seu voo rasante. Né? Os dentes do tubarão branco, por exemplo, Carcharodon carcarius, né? Eu adoro esse carcário. Aqui no meu laboratório tem uma arcada dentária dele, tá certo? Né? A arcada dentária com uma atrás da três dentições, a verdadeira máquina, tá certo? Adaptações para pegar a presa e tudo mais. Isso seria então, no caso, né, o predatismo. Depois do predatismo, pessoal, a gente encontra também o amensalismo, né? Também chamada de antibiose. A maré vermelha é um exemplo disso. A maré vermelha, no caso, o excesso de produção de certas algas, né, que evitam, né, não deixam os outros seres vivos ali presentes se desenvolver. Ou certas raízes de certas plantas também que soltam substâncias tóxicas que matam as plantas vizinhas, tá certo? Inibindo o desenvolvimento delas. Aí você teria então, no caso, o amensalismo. E para acabar, o esclavagismo, né? Esclavagismo é isso, uma verdadeira escravidão. E você vê isso aonde, por exemplo? Tá certo? Você vê em pulgões, por exemplo. Pulgões. O pulgão que tira a seiva elaborada das plantas, né? Tá certo? Absorve. E pelo ânus do pulgão, desse inseto chamado de pulgão, as formiguinhas vão lá, ficam retirando a seiva açucarada da seiva elaborada. Às vezes as formiguinhas pegam os pulgões e levam para o subterrâneo dos formigueiros, né, para fazer isso em certas raízes lá dentro e ficar escravizando os animaizinhos aí, os pulgões, coitados. Então, pessoal, isso aqui é uma visão geral que o professor deu para vocês, em poucas palavras, a respeito das relações ecológicas entre os seres vivos. Vale a pena guardar tudo isso? Vale a pena guardar. Não é fácil, tá? Faz confusão um pouquinho, mas é importante a nível do Enem e nível de vestibular. Tá certo? Ok? Grande abraço para vocês, que vocês tenham relações ecológicas na sua casa harmônicas, nada de desarmônicas, tá certo? Durante essa quarentena. Beleza? Grande abraço, professor, um beijo a todos e até lá. Até mais, pessoal.